Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bom, desejar de novo feliz ano novo aí pra todo mundo, né? Que 2021 aí seja um ano excelente pra todos, dentro do mercado, fora do mercado, né? E que vocês possam conseguir atingir todos os objetivos e as metas que vocês estão traçando para esse ano. Primeiro vídeo, né, de 2021 e como aquele último vídeo que eu gravei, teve muita gente que gostou, né, sobre minha leitura, né, do dia e tal. Eu decidi trazer, né, esse vídeo aqui e vou meio que dar uma aulinha, né, em cima assim dos conceitos e das possibilidades de operação que eu enxerguei no último dia, né, que foi na quarta-feira. O último pregão que a gente teve, que foi dia 30, né? Isso, dia 30. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, já deixa o like aí, se inscreve, né, se você gosta do meu conteúdo, para você poder acompanhar novos vídeos. E o intuito aqui é poder ajudar você aí a entender o gráfico de uma maneira mais simples, tá? Então vamos lá. O dia de quarta-feira, ele iniciou bem aqui nesse ponto, tá? Primeira coisa, ele já abriu rompendo o topo anterior e ele meio que fez um pullbackzinho aqui, ó, tá? Em cima do topo anterior. Só que eu não fiz nada aqui, certo? Por quê? Porque ele não me deixou confirmação. Ele fez um teste aqui, só que ele me deixou só uma confirmação, que é os gatilhos que eu utilizo. Então eu não fiz nada, né? E aqui eu fiz uma leitura um pouco minuciosa do mercado. Nessa próxima operação que eu fiz aqui, eu entrei nela, né? E o mercado evoluiu um pouco, parou no ponto onde eu previa que ele poderia parar e voltou. E eu não movi stop para o 0 a 0 e saí com um stopzinho. Observa o que o mercado fez. O mercado fez esse primeiro movimento de alta aqui, certo? Aí depois o mercado fez um leve recuo. Eu considero isso aqui, né, como o primeiro teste de uma região de resistência, tá? Então a gente considera que aqui, ó, o mercado fez o primeiro teste nessa região, certo? E logo acima aqui a gente tinha outra região importante, né, que é a região dos 102 mil. Quando o mercado faz esse pullback aqui, eu aguardei ele retestar esse topo e ele veio para retestar. Só que eu observei uma coisa, ele não estava conseguindo fechar acima da então resistência, né? E ele veio, deixou esse candle aqui com uma sombra inferior, uma sombra superior legal. Eu já fiquei atento. Depois ele me deixou esse segundo candle aqui que para mim foi um gatilho. Só que aqui é o seguinte, era um trade arriscado, porque era um trade contra tendência, certo? E era um trade que o meu alvo ele tinha que ficar abaixo de metade desse movimento aqui e abaixo até mesmo desses topos aqui, ó, região de suporte. E o que aconteceu? O mercado cravou exatamente em cima dos 50, só que como eu estava posicionado nessa operação, eu decidi acreditar. Eu falei, cara, eu não vou zerar, porque se eu zerasse essa operação, eu teria uma compra aqui. Observa onde que o mercado veio parar e me deixou os meus gatilhos. Então poderia ter cogitado uma comprinha aqui, mas como já havia, né, já estava posicionado, decidi permanecer. E aqui era um stop bem curto, stop de 100 pontos, né? E aí, beleza, o mercado fez, armou esse pivô de alta aqui. Eu fiquei aguardando. E aí o mercado ele vem. Outra dica para vocês que eu já quero dar, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas vou repetir. Evita operar rompimento de topo e fundo. Tá? A lógica é bem simples. Você está comprando caro e você está vendendo barato. Tá? Na minha concepção, rompimento não é o melhor ponto de entrada. Ah, mas tem rompimento que anda muito. Não importa se ele andou muito ou não. Você comprou caro ou você vendeu barato. Então, para mim, não rola, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse rompimento de topo aqui andou 300 pontos. Né? Não me importa. Esse rompimento aqui andou tanto. É igual eu falo, não me importa. Pode andar 1000 pontos, mas para mim não é o melhor local para entrar, né? E aí, o que o mercado faz? O mercado faz essa nova perna de alta. Eu fiquei aguardando um pullback nessas regiões aqui, ó, topo, tal, topo rompido. Ele chegou nessa região, mostrou uma grande rejeição, mas acabou que o mercado furou. Beleza. Quando o mercado fura aqui, eu entendi que a pressão vendedora, ela já estava mais forte, mais predominante. Por quê? Imagine que você tem uma barreira compradora aqui, e a barreira vendedora, ela praticamente estava engolfando essa barreira compradora. Então já virei meus olhos, opa, vamos ficar mais atento para a venda. E até mencionei, o mercado pode vir, ó, buscar a mínima do dia. E foi exatamente o que ele fez. Quando ele buscou a mínima do dia, ele voltou a fazer um reteste nessa região. Ó. Que região era essa? Região de fundo rompido e região de metade do movimento.
e ele começou a deixar gatilho. Ele veio, deixou esse gatilho aqui, aí ele se afastou. Aí ele voltou para a próxima, ficou sambando aqui, depois ele chegou perto da região e deixou uma segunda confirmação para mim. Candle de absorção, já falei sobre isso. Candle de impulsão. Aqui estava mais do que claro uma possibilidade de entrada. Tá? Por quê? Porque para mim a tendência já era, a pressão já era mais vendedora, por conta do mercado estar abaixo, né, da metade desse movimento. E quando o mercado chega lá pela primeira vez, ele já deixa uma grande rejeição aqui e mostra uma impulsão. E aí o mercado vem, esse candle aqui não foi legal, por quê? Porque a mínima dele ficou muito baixa. Né? Eu sempre vou cogitar as minhas entradas quando o preço perde mínima. Aí aqui não rolou. Aí aqui também não. Olha como você, tipo assim, eu tô vendendo praticamente em cima do fundo, ó. Eu quero uma entrada o mais próximo possível da resistência. Até que ele voltou e me deu uma entrada mais bem posicionada, que foi aqui nessa ruptura, né, stop aqui em cima. E aí o que acontece? Eu busco no mínimo uma vez o risco. Então meu alvo teria que estar aqui, ó. Se o meu stop aqui acima do topo é 160, eu tenho que colocar 160 para baixo. E observa que ele não deu 160, voltou, não chegou a romper máxima, né? E depois veio. Ó, e aí, observem sempre isso. Observa se o mercado está renovando mínima. O que é renovando mínima? Rompendo fundo. O que é renovando máxima? Rompendo topo. E rompimento, segredo para vocês. Rompimento não é pavio, é corpo, tá? Observa como ele veio e rompeu esse fundo, dando um presente para você, falando, cara, pressão vendedora, o que você vai fazer? Vender. Voltou, testou, deixou os gatilhos, ó. Deixou os gatilhos de preferência abrindo abaixo. E detalhe que resistência, suporte e resistência, você não vai considerar uma linha, e sim uma região. Normalmente você pode considerar entre corpo e pavio, mas para rompimento é pavio. Isso que eu tô falando, às vezes os caras passam aqui em curso, cobra lá R$1.000, R$2.000 para mostrar isso, rompimento de pivô, tá? Então, veio aqui, deixou as duas confirmações, nova venda aqui, ó, a partir da segunda confirmação, do meu segundo gatilho. E aí o mercado vem, dá mais uma porradona aqui para baixo. Essa região aqui é uma região de um fundo anterior. Porém, olhando assim graficamente, não deu nenhum sinal de compra aqui. Porque se eu fosse entrar aqui, eu entraria numa possível falha de fundo. Ele fez falha de fundo? Fez, mas não deixou minhas confirmações. Porque esse candle aqui até poderia ser um possível gatilho, mas ele fechou ruim, fechou mostrando pressão vendedora. Esse aqui foi legal. Esse aqui foi legal, mostrou pressão compradora. Mas uma confirmação para mim não é suficiente. Então não faria nada, não entraria nessa operação, certo? E aí o que o mercado faz? O mercado volta a testar essa região de quê? Ó? Região de resistência. Por que é resistência? Vamos lá, fundo anterior rompido, traça uma fibra aqui também, olha onde que ele está, próximo à metade do movimento. Você não pode pensar em compra de forma nenhuma nessas regiões. Aqui o que eu tenho que pensar em fazer? Vender. Mas é só de testar lá eu vendo? Não, confirmação, gatilhos. E a gente observa ó, que o mercado já começa a demonstrar, deixou um gatilho aqui, não é um gatilho muito bom, porque mostra pressão compradora, aí se afasta, deixa esses gatilhos aqui embaixo. Aqui eu já nem cogito pegar, porque está muito afastado. Depois se aproxima de novo, esse aqui ficou top, ó. Absorção. Esse aqui não ficou legal, mostrando que impulsão compradora. Esse aqui ficou legal também, poderia ter ficado melhor se tivesse mais sombra superior. Daria para arriscar uma venda aqui? Isso aqui é uma venda que eu falo assim, vai muito do momento. Por que vai muito do momento? Olhando agora, não estava muito bonito por conta da sombra. Mas às vezes a pessoa, tipo assim, ela tá positiva, né? Ah, eu tô positivo aqui, vou arriscar um pouco do meu lucro. Beleza, sem falar o horário. Mas aqui eu tô passando as possibilidades, né? Então, aí eu vou entrar ou não? Aí depende muito da pessoa. Às vezes, por exemplo, a pessoa pegou um trade top, tá muito positivo, às vezes ele arrisca um pouco mais, né? Acontece comigo. Às vezes eu pego uma primeira operação do dia muito boa, aí eu vou lá, diminuo minha mão e arrisco uma, às vezes, um pouco mais perigosa, né? E vamos ver, ó, ativou e o mercado seguiu, né? Veio buscar fundo anterior. Aqui deu um movimento meio esquisito, eu não sei o que foi isso aqui, né, meio que engolfou. Eu não trabalho esses padrões, tá? Muita gente me pergunta se eu opero engolfo, Morobozu, essas coisas. Não opero nada disso, tá? Depois o mercado fez um pullback aqui, não me confirmou nada, eu não tinha nenhuma região aqui para trabalhar. Detalhe, se a gente pegar a última perna aqui, ele até chegou a romper a metade dessa perna, né, mas ele não se manteve acima. Uma dica para vocês.
quando você está operando, vai mensurando as pernas menores. Quando o mercado começar a superar a metade dessa perna menor, você pega uma perna maior. Por quê? Você tem que tomar cuidado para não mudar o seu viés. Tipo, ele rompeu 50% dessa perninha menor aqui, agora ele vai subir. Não, às vezes ele rompeu dessa, vai buscar os 50 às vezes do dia e derrete. Mas dependendo, se você tiver espaço, tiver alvo para cima, você consegue trade nessas regiões contra a tendência, tá? Então o mercado ficou esquisito aqui, voltou para a região de fundo. O que a gente tem que ficar atento? Falha de fundo. Esse candle aqui ficou legal, já mostrou absorção. Esse candle aqui ficou legal, péssimo. Ó, outro candle, aqui eu cogitaria uma compra, tá? Aqui eu cogitaria uma entradinha sim. Por quê? Por conta das minhas duas confirmações e por conta de ser falha de fundo. Ó, mercado... e aí acabou o mercado. Mas aqui eu cogitaria sim, não nesse horário, né? Sabendo que era esse horário eu não entraria. Mas se fosse em outro horário eu entraria por falha de fundo. Tá? O mercado chegou no fundo anterior, não conseguiu passar e volta. Então, minha dica, vai mensurando as pernas menores. À medida que o preço for rompendo, aí você vai para o maior. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Ó, vamos supor, você está mensurando o mercado. Você vem aqui, ó. O preço fez pullback, foi para cima. Opa, marquei aqui essa perna menor. Aí o mercado veio, pá, rompeu aqui. Eu vou vender. Não, você não vai vender. O que você vai fazer? Ó, eu vou atualizar agora. Qual que é meu último fundo que eu tive aqui? Foi aqui embaixo, ó. Aí eu faço isso. Olha lá. Se o cara vende, olha onde o preço cravou e voltou. Entendeu? Então, foca nas pernas menores. Dependendo se você tiver alvo, você consegue trabalhar na contra. Tipo, pegar um reteste aqui, bater numa venda até aqui nesse próximo alvo. Tá? Dependendo você consegue fazer isso. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo. Deixa eu ver se aqui deu. Opa. Tem que ser quando o mercado começa a romper os 50 de uma perna menor. Ó, tipo, ele fechou aqui abaixo. Eu vou vender? Tipo, olha o perigo, né? Nossa, ele começou a fechar aqui abaixo, olha, eu vou meter uma venda aqui, ó. Porque ele tá segurando abaixo, né, da metade do movimento. Vou meter uma vendinha aqui. Só que antes você tem que fazer isso aqui, ó. Eu tenho espaço para cair. Qual que é a última perna depois dessa aí? Não foi essa aqui, ó, fundo topo, ó, fundo topo. Olha onde você ia vender. Em ciminha dos 50 dessa outra perna maior. Pô, mas e se ele perde esse 50 aqui? Qual que é a perna maior? Essa. Cara, isso que eu tô falando pra vocês, sem zoeira. Eu já vi, aluno já me mandou, né, mostrando, olha esse curso aqui, o que o cara tá me ensinando. Tipo, mostrando o cronograma do curso. É coisa que, cara, coisa simples, mas que às vezes vocês não sabem. E começa a usar isso aí que eu tenho certeza que a assertividade de vocês vai melhorar absurdamente. E quando estiver consolidado, você obviamente não usa metade do movimento. Não se usa metade uma consolidação, tá? Porque na maioria das vezes o preço não respeita, ele fura, tá? Ele passa para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? Então, como que eu consigo antecipar uma consolidação? Quando você viu que o mercado, ele marcou mínima, marcou máxima, aí ele veio para romper mínima, não conseguiu romper mínima, isso aqui é uma possível consolidação. Fique esperto que ele pode fazer isso aqui agora, tá? Bom, então é isso, aulinha aí, primeira aula do ano de 2021, né? Espero aí que esse ano eu possa contribuir mais ainda com vocês, possa estar ajudando vocês. Quem tem interesse, quem já teve interesse aí de estudar comigo, vamos para cima, né? Pode contar comigo, que eu quero realmente ajudar mais e mais pessoas esse ano, né? Ano de 2020 foi um ano de muita luta, mas muito sucesso também. Eu tive muito sucesso assim com os meus alunos, não só eu, porque eu postei praticamente o meu resultado do ano inteiro lá no Instagram da minha mesa. Se você não segue até, te convido a seguir, mas meus alunos também. Eu acho que isso é o principal, ajudar quem, tipo, tava na pior, vamos dizer, né? E é isso aí, cara, tamo junto. Se você tem interesse nos meus conteúdos, link na descrição do vídeo e bora pra cima. Valeu!